Pessoal, Bolsonaro vai nomear 75 novos desembargadores para vários TRFs no Brasil. Vamos entender esse assunto porque a esquerda está apavorada com isso, está dizendo que vai ser um aparelhamento da justiça pelo Bolsonaro, né? Quando era o Lula não aparelhava não, agora que é o Bolsonaro está aparelhando a justiça. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Né Pois Bem, Carlos, Pica Descentralizada e Distribuída do Xandão e Dongua no Secai. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha a manchete do Metro, né? Em sua maior canetada, né? Já bota uma coisa como se fosse uma coisa meio ilegal, meio arbitrária feita pelo Bolsonaro, não é pela lei, é ele quem nomeia os desembargadores. A gente vai ver que isso tem um limite absoluto, que é impossível isso que eles estão falando aqui. Estão tentando colocar a coisa como se fosse um absurdo, sendo que não tem nada de errado. Mas enfim, ele está dizendo que o Bolsonaro vai nomear no próximo ano 75 desembargadores nos 6 tribunais regionais federais do país, né? Realmente isso é um aumento em relação ao que havia antes em termos de desembargadores nos tribunais, mas isso foi feito apenas porque eles substituíram vagas que eram temporárias por vagas permanentes. Então, na verdade, já tinha esse pessoal lá, só que era gente temporária e agora está se tornando um cargo permanente de desembargador no tribunal. Isso foi uma mudança operacional que foi feita nesses tribunais, né? O que é um tribunal regional federal? A primeira vez que eu vi esse nome, eu falei, caramba, que coisa mais louca, né? Regional federal? Peraí, é regional ou é federal, né? Mas enfim, é fácil de entender. O que acontece na verdade? A maior parte dos casos de justiça no Brasil, você está separando a sua esposa, está brigando com a sua esposa, você foi acusado de um crime, você está discutindo o aluguel, o consumidor. Qualquer caso, a maior parte dos casos, isso cai nos tribunais estaduais, na chamada justiça comum. A justiça comum, a maior parte das coisas é justiça comum. E aí são os tribunais que tem em cada estado. Então aqui no Rio tem o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o TJRJ, em São Paulo tem o TJSP, e assim vai, em cada estado do Brasil tem o seu TJ, o seu tribunal. Esses tribunais lidam com os casos diversos, digamos assim. A maior parte dos casos é ali, tá? Então, o que acontece? O tribunal, ele coordena os vários juízes e várias instâncias, e várias varas, vários fóruns, e eles atuam também como a segunda instância na justiça. Então, sempre que você começa na justiça, você começa na primeira instância. Você entra num fórum, entra numa vara qualquer, com aquela ação, e num juizado qualquer, e daquilo ali, se você perder aquela ação, pelo devido processo legal, pelas regras do judiciário brasileiro, pela lei brasileira, você pode recorrer para uma segunda instância de julgamento, que é o próprio tribunal. Aí, ou seja, na primeira instância são juízes, na segunda instância são desembargadores, né? E se você quiser, se você continuar perdendo, você ainda pode recorrer para o STJ, que são ministros, né? São superiores, Tribunal Superior de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, STJ. E se você perder no STJ, você ainda pode recorrer ao STF, que lá onde tem aquela galera que veste de Batman e coisa e tal, faz um cosplay bem vagabundo de Batman e só toma decisão merda. Vocês conhecem bem o STF, né? Pois bem, isso é para a maior parte das situações, mas tem algumas situações que você tem toda uma outra justiça para lidar com isso. Um desses casos é justamente o caso da trabalhista. Justiça trabalhista, relações de trabalho, você tem toda uma outra justiça, que são os TSTs, Tribunais Superiores Trabalhistas. O TST, você tem os TRTs, que são os Tribunais Regionais do Trabalho, e assim, então da mesma forma você tem os juízes, a segunda instância é o TRT, e aí você tem o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, e daí vai para o STJ e vai para o STF depois também. E além disso, você tem a chamada Justiça Federal. A Justiça Federal lida com qualquer coisa que envolva o governo federal diretamente. Então, por exemplo, questões do INSS. Se você tem uma pendenga com o INSS, como o INSS é federal, as ações são nesse tribunal federal, né, na Justiça Federal. Mas tem várias outras situações, tá? Estou dando uma simplificada para não ter que dar uma aula de direito para vocês aqui. A Justiça Federal funciona hoje com 5 TRFs, Tribunais Regionais Federais, ou seja, é a Justiça Federal, mas ela tem ação regional, né? São esses 5 aqui, ó. Um é essa área toda verde aqui, mais Minas Gerais, hoje é o TRF1. O TRF2 é a área roxa aqui, que é Rio de Janeiro e Espírito Santo.
o TRF3 é São Paulo e Mato Grosso do Sul, o TRF4 é a região sul, e o TRF5 é essa pontinha aqui do Nordeste, Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Então, esses são os TRFs que tem. Tem hoje 5 TRFs, né? Só que isso já foi aprovado há algum tempo, a criação do TRF6, que é Minas Gerais. Por que isso? Porque o TRF1, como vocês podem ver, é bem grandinho, ele abrange um monte de estados, então eles achavam que para melhorar a coisa, como Minas Gerais é um estado muito economicamente muito relevante, tinha muitos processos lá, eles acharam melhor criar todo um novo Tribunal Regional Federal, né? Eu não vou nem entrar no assunto do negócio de aumento de gasto e coisa e tal. Eu acho um absurdo, eu acho que não tinha que fazer isso não. Mas, enfim, o pessoal lá já decidiu e foi feito isso, né? Então, além disso tudo, como eu falei, a Câmara aprovou a substituição de algumas vagas temporárias para vagas oficiais. Então, com isso, houve realmente um aumento significativo dos cargos de desembargador, que vai passar a valer agora, a partir do ano que vem. Então, o TRF1 tinha 27 desembargadores, agora vai ter 43. O TRF2 tinha 27, vai ter 35. E por aí vai, vários deles vão aumentando. E o TRF6, que é o de Minas Gerais, que está sendo criado agora, vai ficar com 18 desembargadores. Então é um monte de desembargador novo que vai entrar aí. Bolsonaro vai nomear os 41% dos desembargadores que vão entrar nesses tribunais. E a esquerda fala, não, ele está fazendo um aparelhamento, está aparelhando a máquina com bolsonaristas e coisa e tal. Só mostra que esse pessoal não entende nada, porque olha só, 80% dessas vagas são vagas por antiguidade no TJ. Então, assim, você já tem os juízes mais velhos que eles vão necessariamente ocupar o cargo de desembargador. Então, o Bolsonaro ele está assinando ali só porque ele tem que assinar mesmo, ele não tem alternativa. Não tem o que fazer. O pessoal, a própria carreira de juiz evolui para isso. Aonde que Bolsonaro pode mexer nesse troço? Sim, ele pode escolher alguma coisa, mas é muito pouco. Primeiro, ele pode escolher a lista pública da OAB, né? Tem esse negócio do 5º constitucional, que muita gente acha um absurdo, eu também acho um absurdo, que a ideia dessa história é você não ter só juízes virando desembargadores, é ter outras pessoas de fora virando desembargadores também, me parece uma coisa até temerária isso, mas enfim, é a regra do jogo. E a OAB pode indicar 1/5 dos novos desembargadores, na verdade entre a OAB e o Ministério Público, tá? Então tem esse 5º constitucional, é escolhido uma vez pela OAB, uma vez pelo Ministério Público, mas como é que ele é escolhido? Esses órgãos fazem uma lista tríplice e o presidente escolhe daquela lista tríplice quem que ele vai efetivar no cargo. Então, Bolsonaro tem alguma opção ali? Tem. Como eu disse, é 1/5, 20%. Os 80% o outro não tem o que fazer. É o próprio tribunal que escolhe, é o juiz de carreira, já tem todo um critério ali, não tem como mexer. Não adianta, ele não consegue fazer nada. Ele vai assinar a nomeação, mas meio que não muda nada. A OAB e o Ministério Público, sim. E aí o pessoal está apavorado com isso, né? É uma das coisas que eles queriam tirar o Bolsonaro a qualquer custo antes disso, porque ele vai poder fazer isso ano que vem. E é muita gente? Faz diferença? Não, não faz, como eu falei, gente. Ele mexe 20% das novas vagas, então é muito pouca coisa que ele vai mexer, né? Agora, é lógico, você sabe como é que funciona a política em Brasília. Já está tendo um monte de gente desses órgãos, do Ministério Público e da OAB, querendo negociar com o Bolsonaro, né? Querendo negociar com ele porque, né, é ele que vai aprovar no final das contas, ele que vai escolher. Vai ter uma lista tríplice lá que a OAB vai preparar, que o Ministério Público vai preparar, mas quem vai decidir desse pedacinho, só 20%, é o Bolsonaro que vai decidir, né? Vamos ver se Bolsonaro escolhe bem. Parece que quem está à frente desse processo lá no governo é o Flávio Bolsonaro e o Nunes Marques. Então, excelente, está em boas mãos. Eu tenho certeza que Flavinho está mandando ver nessa escolha aí. Muito boa escolha esse troço. E não é à toa que os esquerdistas estão arrancando a calcinha pela cabeça, né? Não, assim, nomeará 70, esquece, 75 não é. 20% disso. 20% de 75 dá 15 vagas. 15 vagas dessas aí o Bolsonaro vai realmente poder escolher entre uma lista previamente estabelecida. Ele não pode escolher qualquer pessoa, ele tem que escolher um daqueles 3 ali, né? Vamos ver se ele consegue pelo menos escolher alguém menos esquerdista, já seria uma excelente coisa, né? E esse papo de temor de aparelhamento é muito engraçado. Você ouviu alguém, alguma vez,
na época do PT, algum jornalista falando não, que a gente está temendo um aparelhamento da justiça pelo Lula e pela Dilma, porque o Lula e a Dilma escolheram uma penca de desembargador, cada um deles também, porque todo ano tem desembargador novo entrando lá, tem que escolher esse negócio, então no final das contas, meu amigo, não, aparelhamento é só quando é pela direita, cara, a esquerda não tem esse papo não, é impressionante. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Pois é, pessoal, vamos falar da nova lei lá em Portugal, a lei do teletrabalho ou do home office, que, entre outras coisas, proíbe o empregador de mandar mensagem fora do horário de trabalho. Vamos entender esse assunto, a confusão que está dando lá em Portugal. Mas, aliás, deixa eu avisar isso logo de uma vez. Se você é brasileiro e está achando graça disso aí, cuidado, aqui no Brasil isso já é lei, tá? Essa notícia foi sugerida por Libertário de Coração, Ancap Sume, o Jornal Nacional Diário, e Massachusetts. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então é isso daí, galera. É a lei lá em Portugal. Eles estão querendo agora aprovar uma lei para melhorar o teletrabalho, melhorar o home office e fizeram uma série de dispositivos. A ideia deles é atrair trabalhadores nômades digitais para o país. Olha a idiotice que é a cabeça de um legislador, de um político, que acha que lei ajuda alguma coisa. Não, meu amigo, lei só prejudica a coisa. Não tem nada nessa lei que ajude, quer seja o empregado, quer seja o empregador. Ao contrário, o que essa lei faz é impor um custo nessa relação que fatalmente vai ser pago pelo empregado. Isso vai piorar a vida do empregado. Ah, mas olha só que aqui a lei ela fala que o empregador não pode mandar mensagem para os funcionários após o horário de trabalho e serão obrigados a pagar o aumento das despesas com o trabalho em casa, como contas de energia e eletricidade. É o espertão. Então como é que você acha que vai ser a conta lá do cara que quer contratar alguém para trabalhar? Como é que ele vai fazer essa conta? Ele vai falar assim, não, eu tenho que pagar não sei quanto para a pessoa. Ih, caramba, mas então eu vou ter que pagar mais energia e mais a internet dele, então eu vou... Não, é lógico que ele vai fazer a conta ao contrário. Quanto é que eu tenho para pagar por essa vaga? Diminui o que ele vai ter que pagar para a energia elétrica, diminui o que vai ter que pagar para a internet, e o salário para você, no final das contas, é a mesma coisa, sem fazer diferença nenhuma. Não existe isso. Olha só, uma frase que eu falo sempre aqui. Uma lei imposta coercitivamente sobre uma relação voluntária sempre prejudica a parte mais fraca, inevitavelmente. Porque a parte mais forte, que é a parte que tem menos interesse em fechar aquele contrato, a parte mais fraca é quem precisa mais. No caso de uma relação de emprego, tipicamente o empregado precisa mais do emprego do que a empresa precisa do empregado, ambos precisam um do outro, mas tipicamente a empresa tem uma opção maior de contratar, o empregado tem menos opções. Tipicamente, pode mudar isso, tá? Dependendo da profissão, dependendo da indústria, mas tipicamente é isso. Então o que acontece? Evidentemente que o custo dessa lei vai ser repassado à parte mais fraca, o empregado que vai pagar isso de qualquer forma. Ah não, mas não vai descontar do salário, vai ter que pagar mais a eletricidade, não sei o que lá. Mas é óbvio que, num primeiro momento, pode até fazer diferença, porque o cara já tem um salário acertado, então a empresa vai ter que pagar mais energia, mais internet e coisa e tal. Ao longo do tempo, naturalmente, as empresas vão dar aumentos menores, vão contratar novas pessoas por valores menores, justamente porque tem que pagar a energia e a internet do pessoal que trabalha em casa. Olha, eu acho isso uma besteira. Lei nesse sentido só prejudica todo mundo. É uma coisa que não tem lógica. Quer atrair o pessoal de trabalhadores nômades digitais e coisa e tal? Faz o seguinte, acaba com lei, tira todas as leis, vai ser a melhor opção. Para quem quer realmente trabalhar, informal é a melhor forma. É o que menos o país come, né? E a outra coisa que é um absurdo é esse negócio de do empregador não poder mandar uma mensagem fora do horário de trabalho, ligar para o empregado fora do horário de trabalho. Hoje você pode fazer isso lá em Portugal, em empregos presenciais. Aqui no Brasil, meu amigo, não pode não, cara. Aqui no Brasil a Justiça Trabalhista já tem lei desse tipo. Já tem um monte de gente que entra na Justiça exigindo hora extra e às vezes ganha,
justamente mostrando e-mails que foram mandados meia-noite, que foram mandados 2 horas da manhã. O cara mandou e-mail, não, caramba, olha só aqui, eu tive que trabalhar aqui, o cara estava mandando e-mail para mim, a ponto de que grandes empresas no Brasil, elas fecham o acesso do funcionário ao e-mail de trabalho fora do horário de expediente. Você não consegue entrar no e-mail porque é a maneira que a empresa tem de se garantir contra processos trabalhistas. É o que eu falo, meu amigo, no final das contas não tem jeito. Esse tipo de coisa sempre prejudica o empregado. O custo disso é pago pelo empregado. Porque você quer ver o que acontece nesses casos? Veja, as empresas têm que se cuidar disso daí, né? Como eu falei, tem muita empresa que chega às 5 horas da tarde, que é o horário limite do expediente, o computador desliga, cara. Você está trabalhando ali, sentado na sua mesa, está trabalhando, o computador desliga, ele é shutdown. O que você tiver aberto na tela, você perde. Por quê? Porque deu horário de trabalho, a empresa não pode deixar você trabalhar, porque senão você depois pode entrar na justiça e cobrar indenização trabalhista dele. Isso já é realidade no Brasil. Esse negócio que está todo mundo fazendo piada lá de Portugal já é realidade no Brasil há muito tempo. É uma tristeza enorme isso. Por quê? Porque você fala, não, mas aí não tem nada de errado, a pessoa não tá prejudicando o empregado em nada. É lógico que está prejudicando o empregado, porque pensa bem, todo empregador, quando faz a conta da folha de pagamento deles, também faz a conta do custo que vai ter com recursos à justiça trabalhista, com demandas de empregados se sentindo afetados por isso daí. Sempre vai ter alguma coisa. Sempre vão achar uma brecha, vão achar alguma coisa. Então, isso é o outro ponto que toda lei nova traz numa relação de trabalho. Ela traz insegurança jurídica. As empresas têm que se precaver contra processos trabalhistas. Então, o que elas fazem? O orçamento delas do RH lá, de pagamento, já inclui uma parte lá que é, olha só, despesas com processos trabalhistas. E no final das contas, o que isso quer dizer no final das contas? Que para equilibrar o orçamento, os salários têm que ser menores para cobrir o custo de um eventual processo trabalhista daqueles funcionários. É sempre assim. Toda lei implica custo, e quem paga o custo dessa lei é o empregado, nunca é o empregador. Bom, aparentemente isso já passou lá em Portugal, aqui no Brasil isso já existe, então já é um absurdo completo. Realmente uma coisa triste isso daí. E o que é pior, né? Sobre o teletrabalho, sobre o trabalho domiciliar ou home office, que realmente é uma coisa que é excelente para todos os lados, tanto para o empregador quanto para o empregado. Já vem o Estado lá querendo meter o bedelho nesse troço, porque, lógico, quer ganhar dinheiro com isso, né? Evidente. No final das contas, tudo que o Estado faz é para isso, é merdalhar as relações naturais que surgem entre as pessoas para enriquecer político e funcionário público. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Poxa, gente, que sacanagem, o MBL desistiu dos protestos de 15 de novembro, poxa, que pena, eu tava todo animado para ir lá filmar de novo, caramba. Mas é isso daí, vamos falar disso. O MBL desistiu dos protestos contra Bolsonaro agora do dia 15 de novembro. Essa notícia foi sugerida por Peter Affair, Fatos Desconhecidos é um lixo, e baixem o Bitcoin Real Time na Play Store. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, que pena, fiquei meio sem a minha diversão do dia 15 de novembro, nem sei o que eu vou fazer nesse dia mais. O MBL, principalmente o MBL, mas não só ele, os outros movimentos também, vai pra rua, não sei o que lá, ou vem pra rua, sei lá como é que é o nome, aqueles movimentos todos da terceira via que fizeram o grande protesto do dia 12 de setembro, lembra que tinha, sei lá, eu contei umas 18 pessoas no total, tinha mais gente filmando e fazendo troça com os caras do que gente protestando mesmo. Enfim, eles desistiram dos protestos, tinha um protesto marcado para segunda-feira, caso você não saiba, e eles desistiram agora, né? Segundo eles, a baixa adesão às manifestações de 12 de setembro motivaram a decisão. A grande questão que fica é, por que eles não cancelaram isso antes, né? Deixaram para cancelar agora, antevéspera do dia 15, né? Hoje é dia 12, enfim. Mas
antes disso, né, tomaram uma decisão sensata, o fato é esse, né? Como a gente viu naquele momento, ali foi que assinou-se o certificado de óbito do MBL, o fim desses movimentos, né? Se eles conseguirem, se o Kim Kataguiri e o resto do pessoal vai conseguir uma sobrevida política após o fim do MBL, eu não sei, mas o MBL, enquanto movimento, mostrou-se uma fraude, né? Ele deixou claro que as grandes manifestações contra Dilma não foram convocadas pelo MBL. O pessoal seguiu o MBL porque ele era a pessoa que estava convocando, que estava chamando e coisa e tal, mas eles não foram o motivo de ter aglutinado aquele pessoal todo. Quem aglutinou aquele pessoal todo ali foi justamente o interesse de lutar contra o PT, de lutar contra o socialismo, né? No momento que os caras começaram a ficar numa posição dúbia, tirar foto junto com o PT, não sei o que lá, assinar documento junto com o PT, queimaram totalmente o movimento e acabaram com essa coisa, né? Enfim, a gente viu que não tem clima para mobilização. No fim, isso poderia beneficiar mais o governo do que atrapalhar. Eu falei isso no dia 12, né? Eu avisei, antes do dia 12, eu falei, ó, dá tempo de cancelar. Dá tempo de falar que, olha só, tivemos uma caganeira coletiva aqui no MBL, todo mundo precisou ir no banheiro rapidinho, vamos deixar esse negócio de protesto depois. Eles quiseram insistir, fizeram exatamente isso, deram força para o governo, porque todo mundo viu aquelas manifestações ridículas do dia 12 e né, aquilo enterrou um monte de carreira ali, né? Ciro Gomes, um monte de gente que apareceu naqueles palanques ali, ficou claro que não tinha futuro esse tipo de coisa, né? Bom, eles dizem então, o próprio Kim falou que a gente viu que não tem clima para mobilização e coisa e tal. Nunca teve, tentaram forçar uma barra danada quando fizeram aquele protesto lá no dia 12, a gente sabia que não tinha clima contra isso. Tem muita gente contra Bolsonaro? Tem exatamente as mesmas pessoas que estavam contra os protestos contra Dilma. O pessoal do PT continua sendo só eles que estão contra o Bolsonaro. Mas a terceira via tem um monte de gente que não quer nem Lula nem Bolsonaro, não sei o que lá. Essa terceira via é muito grande em alguns grupos da internet, mas só. Na vida real, a gente viu, não tem ninguém nessa turma. É uma turminha deste tamanzinho que não vai fazer diferença nenhuma na eleição do ano que vem. Enfim, acho que foi uma boa decisão deles, antes isso do que passar outra vergonha para eles, né? Foi chato para mim, pô, eu queria mais, pô, Kim, vamos lá, cara, vamos fazer esse protesto aí, pô, pede mais impeachment do Bolsonaro, tô achando ótimo. Quanto mais vocês falarem, quanto mais vocês tomarem o protagonismo da terceira via, melhor para quem apoia Lula ou Bolsonaro, a verdade é essa. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, vamos falar sobre a resolução que foi aprovada pelo Partido Comunista Chinês agora, que praticamente dá muito poder para o Xi Jinping e praticamente garante que ele vai ficar no poder o tempo que ele quiser. Se quiser ficar a vida toda, fica a vida toda. Mas vamos entender esse assunto, principalmente o que isso significa para o resto do mundo, né? Essa notícia foi sugerida por Éder Sena, Cocozinho Maravilha, Arauto da Liberdade, Morningstar, Rodrigo Pereira, Mulher Sem Pinto é como Anjo Sem Asas, André Almeida, Biden tomou Activia e soltou um Barroso e Judeu Libertário. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como eu falei para vocês, o Partido Comunista Chinês, ele é uma estrutura única, é um partido ditatorial, né? Não tem como dizer outra coisa, mas é lógico que dentro dele existem algumas oposições ali, existem alguns grupos de interesse diferente, e muita gente estava pressionando Xi Jinping justamente porque o mandato dele já está garantido até 2023, mas depois disso não havia garantia nenhuma, e a gente explicou, Xi Jinping estava justamente batalhando para continuar no poder e coisa e tal. Eu, como eu falei, não sabia se ele ia conseguir ou não, então agora a gente já sabe, ele conseguiu.
uma demonstração de força sem dúvida alguma dele, não é nenhuma surpresa, é mais ou menos o mesmo que o Putin conseguiu na Rússia também recentemente, ele conseguiu estender o mandato dele indefinidamente, né? O que acontecia lá na China? Havia uma cláusula na Constituição deles lá, que limitava a dois mandatos o presidente, é igual tem aqui no Brasil também, né? O presidente brasileiro pode se reeleger uma vez, mas não pode se reeleger uma terceira vez ou mais vezes. Então, essa cláusula da Constituição foi removida lá pelo Partido Comunista Chinês, de forma que abre-se o caminho para um terceiro mandato do Xi Jinping a partir de 2023, mas mais do que isso, abre-se a possibilidade de isso acontecer ad infinito, ou seja, ele pode ficar no poder infinitamente. Essa ideia é justamente reforçada porque o partido aprovou essa chamada resolução histórica, né? Um documento específico lá que, na verdade, eles só tinham feito isso 2 vezes ao longo de toda a história do Partido Comunista na China. A primeira vez com Mao Zedong, que adivinha, foi o comandante da China até o dia que ele morreu. Depois de Mao veio Deng Xiaoping, que foi quem abriu a economia da China, e ele também ganhou uma resolução histórica dessa e ficou também no poder até o dia da morte dele. Quando Deng Xiaoping morreu, aí eles fizeram esse esquema que já havia várias facções lá dentro do Partido Comunista Chinês, e para evitar que houvesse muita briga, eles botaram esses esquemas de presidentes e coisa e tal, que iriam se alternando, coisa e tal, como se fosse uma democracia, mas a gente sabe que não é, né? Não dá para tampar o sol com a peneira. Comunismo é sempre o mesmo que ditadura. Na verdade, socialismo já é o mesmo que ditadura, né? Não tem esse papo, não. Chega a ser engraçado aqui nessa matéria do G1, aqui o pessoal falando, não, que lá é socialismo, mas é socialismo à moda chinesa, com ditadura. Não, socialismo é sempre ditadura, em todos os lugares que é colocado. Mas enfim, voltando aqui, né? Então, ficou essa alternância no poder, teve vários presidentes aí, até que veio o Deng Xiaoping. E a gente já tinha alertado em vídeos nossos que o plano do Deng Xiaoping era retomar a coisa estilo Mao Zedong, ou seja, voltar para o comunistão mesmo, fechar a economia e se tornar o grande líder e unificar todo mundo. Como é que ele fez essa unificação? Ele fez essa unificação justamente fazendo uma caça aos corruptos no Partido Comunista Chinês. Vocês sabem, todo governo, absolutamente todo governo, é sempre muito corrupto. É da definição do Estado. O Estado existe para a corrupção. Tem essa outra pesquisa aqui que foi sugerida por um outro rapaz aqui que passou no Fantástico. Essa pesquisa do Banco Mundial, feita em 2018, identificou que 6 em cada 10 servidores federais já testemunharam corrupção. O que significa que 4 em cada 10 servidores federais são mentirosos ou então são cegos para não ter visto. Porque 100% do que o Estado faz é corrupto. Sempre. O Estado é uma grande corrupção, é uma forma de corrupção. Então não tem alternativa para isso. É lógico que qualquer Estado é assim, inclusive o Partido Comunista Chinês. Então o que o Xi Jinping fez quando ele entrou no poder? Ele lançou esse negócio de vamos tirar os corruptos do poder e tirou todo mundo que era opositor dele, evidentemente. Não vamos tirar, né? Os corruptos amigos dele não caíram nessa. Ele só prendeu, expulsou, exonerou o pessoal que era de outras facções lá no Partido Comunista Chinês. Isso enfraqueceu muito a oposição a ele, não é que ela tenha acabado, aliás, durante esse evento da Covid ela voltou com muita força e coisa e tal, teve muita gente discutindo tirar o Xi Jinping do poder e coisa e tal, que ele teria falhado com isso, mas no final das contas o fato de que aprovou essa resolução é um marco para ele, não tenha dúvida, ele teve uma grande vitória ali, né? E não foi uma vitória de pouco não, pelo que consta lá, foi praticamente unânime, né? Foi 2.958 votos a favor do Xi Jinping, 2 votos contra, pessoal corajoso esses dois, corajoso, pê. E 3 abstenções, que também deve ser um pouquinho menos de coragem, mas tem que ser corajoso também, né? O que o pessoal está falando aqui é que justamente ninguém se atreveria a votar contra, porque o Xi Jinping deve ter ficado deixado muito claro que votar contra significa que você é corrupto e, lógico, vai sofrer prisão perpétua, aquele negócio todo, aquela acusação toda deles lá, né? Enfim, eles falam aqui que ainda esperam para ver como é que vai ser. Ainda tem gente no partido insatisfeito com Xi Jinping. E a votação para o vice-presidente, que é o Wang Qishan, ainda é um indicador de como é que vai ser isso daí, né? Se ele receber menos de 80% dos votos, isso seria uma bofetada para Xi Jinping. Caramba, bicho. O cara ganhar com menos de 80% é considerado um ato de heróico, um ato de afronta ao poder, né? Tem que ser mais de 80%. Caramba, que coisa. Enfim,
Ditadura é isso daí, né? Existem algumas coisas. Primeira coisa, para o povo chinês, isso significa que nada vai mudar. A China está caminhando para um colapso econômico, a gente viu, aliás, a questão da Evergrande, eu falei no Visão Libertária, parece que realmente ela pagou aquela parcela, né? Eu tinha deixado claro no vídeo que havia dúvida se havia pago ou não, mas como eu falei no vídeo também, e repito aqui, o fato dela ter pago em cima da hora, na correria, no último minuto, só reforça o que todo mundo já sabe. Pagou esse, mas vai chegar um que não vai conseguir pagar, porque o mercado, ninguém mais confia nela, ninguém mais dá dinheiro para ela, então no final das contas é uma questão de tempo até esse negócio dar problema lá, né? Então assim, resolveu o problema por hora, mas o que vai acontecer mais adiante a gente tem certeza. A gente não sabe quando que vai acontecer, mas que vai acontecer, vai. E tudo leva a crer que isso daqui é justamente parte daquele processo de implantar novamente o comunismo na China, de realmente fechar a economia novamente, acusar os problemas econômicos chineses ao capitalismo e coisa e tal, e aí partir para o comunismo mais fechado de Deng Xiaoping, né? A gente fez um vídeo sobre isso, aliás, um vídeo muito bem escrito, escrito pelo Rodolfo Andrello, explicando justamente essa questão da prosperidade comum, que é a ideia do Xi Jinping, do novo comunismo deles lá, né? Vamos ver, tá tudo seguindo o caminho para acontecer isso. Bom, então para o povo chinês é uma má notícia, realmente é uma coisa muito ruim. Agora, para o resto do mundo, pode até ser uma coisa boa no seguinte sentido. Muito dessas bravatas que a China vinha falando sobre Hong Kong, Taiwan e coisa e tal, de invadir Taiwan, de brigar com os Estados Unidos, muitas dessas bravatas que eles vinham fazendo era justamente porque o Xi Jinping estava enfraquecido internamente. Com essa demonstração de força, é possível que isso diminua nos próximos anos, né? Eu espero, não vai ser uma coisa abrupta, é lógico. Eles iniciaram um monte de problema com Taiwan e coisa e tal, então eles ainda vão comprar essa briga por mais um tempo, mas a tendência no longo prazo é que isso diminua, porque agora Xi Jinping não está mais numa posição de se sentir pressionado, né? Vamos ver como é que essa coisa caminha, mas é uma boa sinalização nesse sentido. Ele não está mais acuado, ele está no poder, teve o poder dele reconhecido pelo partido, então a tendência é ele ter menos pressão nesse sentido de comprar briga com os outros, justamente porque não precisa mais disso, né? E lógico, o regime chinês comprou 2 páginas de propaganda no jornal O Globo. Quando é assim, cara, eu não acho ruim não, cara. Aqui, assim pelo menos eles estão pagando. Tá claro aqui que é conteúdo patrocinado pela agência de notícias Xinhua. É direito deles, comprou, o Globo vendeu, né? De negociação, não tem nada de errado. Eu acho muito pior quando eles fazem isso através de um mecanismo mais sutil, que é dar dinheiro para jornalista falar bem da China, né? Isso que eu acho que é uma coisa muito mais preocupante do que matéria paga babando o ovo do Xi Jinping, né? Matéria paga babando o ovo do cara, tranquilo, porra, é isso daí, né? É ele mesmo, no final das contas, é ele babando o próprio ovo, né? Fazer o quê? Então, no final das contas, não vejo problema nisso aqui não. Agora, muito pior é o que eu falei, existe muito disso. Não só aqui no Brasil, mas na Europa e nos Estados Unidos também. Muito jornalista que está na folha de pagamento do Partido Comunista Chinês e fica dando notícia aí, justamente sempre com uma tendência favorável e coisa e tal, né? Felizmente, para nós da liberdade, como vocês sabem, jornais, televisão, esse tipo de coisa já não importa mais. Isso aí é resquício do passado. Não convence ninguém, nem com isso, nem pagando jornalista, né? Agora, não tenha dúvida, no partidão ele tá forte, hein? Vemos mais um ditador nascendo lá na China. Vamos ver como é que vai acabar essa história. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, apesar da aprovação da PEC do precatório, ou seja, vai aumentar gastos do governo no que vem, apesar de um monte de notícia ruim, inflação alta, PIB menor do que o esperado, esse tipo de coisa, isso tudo, no final das contas, ontem a Bolsa Brasileira subiu forte e o dólar caiu forte também. Que coisa estranha, né? Por que esse pessoal está tão otimista? Vamos entender esse assunto.
Essa notícia foi sugerida por A Toga que usa tanguinha, né? Pois bem, açúcar azulado, quando eu tiver com Flintstones, diga Yabadabadu, impressora do Joe Biden, servidor público do Ancapistão, Duke Silver, Senhor Serelepe e Xandão Aeroporto de Mosquito. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, as notícias eram essas, né? A gente já falou ontem sobre a inflação aqui no Brasil, muito alta, não só no Brasil, como no mundo todo. Mais uma vez, consequência do fica em casa, aquele negócio todo, mas principalmente, vocês sabem, da impressão de dinheiro que aconteceu durante 2020 e também parte de 2021. Esses auxílios emergenciais todos que foram pagos nesse período foi pago por fora do teto. Foi dinheiro novo impresso pelo governo brasileiro e isso sempre causa inflação. É a mesma coisa lá nos Estados Unidos, na Alemanha, na China, que a gente está vendo esses índices altos de inflação em todo lugar, né? Porém, aconteceu uma coisa curiosa. Embora o índice alto da inflação derrubou a Wall Street, caiu a Bolsa Americana, e, no entanto, aqui no Brasil a Bolsa subiu 1,5% e o dólar caiu 1,74%. Caiu uma queda significativa para 5,40%, uma queda muito grande mesmo. Por que esse pessoal está otimista? O que houve de bom nesse período? E bom, na verdade, eu estava vendo essas notícias aqui, dando uma lida com calma nesse troço, e o ponto que o pessoal tem nisso daqui é que realmente o mercado ficou feliz com a PEC. Pô, como é que o mercado pode ter ficado feliz com a PEC? Pô, é menos dinheiro na mão das pessoas, mais dinheiro na mão do governo. Mas a avaliação do pessoal do mercado é muito simples. É que se não fosse aprovada essa PEC, a coisa seria pior ainda. Eu explico. A PEC significa tirar dinheiro dos precatórios para pagar o Auxílio Brasil. Isso é bom? Não, isso não é bom. O Auxílio Brasil é um programa populista, é evidente que é o que o Bolsonaro está contando para se reeleger. Tirou dinheiro dos precatórios, que é dinheiro que o Estado devia a pessoas, então não é uma coisa boa. Mas a avaliação do pessoal, que faz sentido, é que ela evitou uma coisa pior ainda. Veja, o governo tem dinheiro, tem saídas neste momento para, devido à crise do coronavírus, simplesmente desrespeitar o teto e prorrogar o auxílio temporário. Se não passasse esse tipo de coisa, provavelmente essa seria a única alternativa do Bolsonaro. Ele ia prorrogar o auxílio emergencial até o final do ano que vem, e aí sim estaria explodindo o teto de gastos. Por quê? Porque ele estaria tirando... Veja, a PEC dos precatórios tira dinheiro de um lugar, dos precatórios, e dá dinheiro para o Auxílio Brasil. Se não fosse isso, ele teria que pagar os precatórios e pagar o Auxílio Brasil por fora do teto, que seria muito pior, geraria muito mais inflação, né? Então, essa é a leitura do mercado, o pessoal está vendo como algo positivo o que está acontecendo, essas aprovações da PEC lá no Congresso. Eles viram que a PEC deve passar, tende a passar no Senado também. Eu expliquei para vocês por que ela tende a passar, embora ela seja positiva para o Bolsonaro, e portanto tenha muito senador que não quer votar ela justamente porque ela é boa para o Bolsonaro, né? Não quer uma coisa que seja boa para ele, não quer ajudar a reeleição dele, mas ela também ajuda muito o governador e muito prefeito que está enrolado por aí. Então existe uma pressão muito grande para ela ser aprovada de qualquer forma. E nesse sentido, é até uma boa que os índices de pesquisas de Bolsonaro estejam mostrando que Lula está com o dobro de intenção de voto, que Bolsonaro não tem chance e coisa e tal. Que aí o pessoal do Senado fica menos inclinado a achar que é uma grande preocupação aprovar esse troço. Se Bolsonaro estivesse liderando, certamente o pessoal do Senado ficaria muito preocupado em aprovar isso, porque praticamente tornaria Bolsonaro imbatível. Ele ganharia ano que vem de qualquer forma. Mas, como eles estão vendo lá, Bolsonaro está com 0, alguma coisa por cento de chance de ganhar, perde para todos no segundo turno, aquelas pesquisas que a gente já conhece, tem uma tendência maior do pessoal liberar esse tipo de coisa, né? Eu espero que sim. Eu acho que vai passar, como eu falei, por pressão de prefeitos e governadores. Se depender do Senado mesmo, do Pacheco, do pessoal ali, não passa, eles sentam em cima, mas a chance de passar agora é grande, né? E é justamente essa visão que o pessoal está tendo. Foi uma coisa positiva? Não foi, mas a alternativa era pior. E eu tendo a concordar com eles, inclusive do ponto de vista libertário. É aquilo que eu falei, né? O grande problema no Brasil nesse momento, e é o grande problema do Bolsonaro daqui para frente, a desaprovação dele está alta justamente com a alta da inflação. E é aquilo que eu falei para vocês, a chance de aprovação do Bolsonaro tem todas as chances de se reeleger ano que vem. A questão toda é que ele precisa, o que vai depender agora é da economia.
e é fundamental que a economia diminua as taxas, diminua a inflação até a eleição do ano que vem. Aquilo que eu falei, imprimiu-se muito dinheiro ano passado? Imprimiu muito ano passado, esse ano também, então de forma que é uma coisa que não tinha como evitar, os preços iriam subir de qualquer forma. Se for só esse aumento pontual e parar, não tem problema, né? Assim, tem problema, lógico, mas é o menor dos problemas. O grande risco é isso continuar gerando problema. E a visão do mercado é justamente que essa PEC dos precatórios garantiu que o governo não vai precisar imprimir dinheiro para isso, né? A alternativa a ela seria pior ainda, que seria efetivamente o governo imprimir dinheiro. E lembra, uma coisa que foi contra o interesse do governo, mas acabou passando graças a um destaque do Novo, foi justamente que a PEC dos precatórios tinha um dispositivo que permitia furar o teto de gastos. Esse dispositivo foi retirado, tá? Então a PEC agora, de fato, o governo não precisa pagar os precatórios, ou vai demorar mais a pagar os precatórios e coisa e tal. Isso esvaziou a manobra da oposição para tirar dinheiro do governo no último ano, mas ele continua tendo que respeitar o teto de gastos. Saiu melhor do que a encomenda no final das contas, né? Então, tá tudo indo lá para realmente, o Congresso já aprovou o remanejamento do dinheiro do Bolsa Família para o Auxílio Brasil. Com isso, o Bolsa Família deve ser extinto e vai começar agora o Auxílio Brasil. Mas, assim, é extinto, criado novo, coisa, então você sabe como é que é isso. Na prática, mudou o nome só, né? Mas tem um monte de mudança, tá? Teve um monte de forma diferente de critério lá, um monte de coisa bem interessante nisso daí, né? E uma outra coisa que com essa aprovação da PEC passou foi justamente a prorrogação da desoneração da folha de pagamento por 2 anos, o que é uma coisa positiva justamente porque é menos imposto para as empresas. Menos imposto é sempre algo positivo, né? Então é isso aí, pessoal. Por que o PIB subiu? Por que apesar das notícias ruins, a inflação alta, risco fiscal, o PIB pequeno, é por isso que a Bolsa subiu e o dólar caiu. Porque esse pessoal está olhando lá na frente, está olhando no futuro, e essas medidas, no longo prazo, tendem a favorecer a economia do país. E favorecendo a economia do país, meu amigo, favorece Bolsonaro também. Se ele conseguir controlar a inflação, chegar no que vem com a inflação estacionada nesse patamar, parado por aí, ele não tem para ninguém não, ele ganha. Lá nos Estados Unidos a coisa é mais complicada. Lá nos Estados Unidos eles têm essa inflação de lá foi muito maior para eles do que eles estão acostumados, né? É menor do que a nossa aqui, mas aqui vamos combinar, a gente já está meio que acostumado. E o grande problema, como eu falei para vocês, é que lá o Fed tem diversas amarras, não começou a subir ainda os juros base, está preocupado de fazer isso e quebrar muita empresa, então a situação lá nos Estados Unidos é mais complicada que aqui no Brasil, e isso acabou também favorecendo a queda do dólar, por exemplo. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, vamos falar sobre a situação na Bolívia. Para quem não sabe, estão acontecendo enormes protestos lá contra o presidente, o Luiz Arce, que é o fantoche do Evo Morales. Vamos entender o que está acontecendo por lá, e olha, isso afeta o Brasil, hein? Essa notícia foi sugerida por Daniel Carvalho, Arauto da Liberdade e Dindim de Cocô. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, Bolívia, vocês sabem, país vizinho nosso, estava com o Foro de São Paulo, conseguiram tirar o Foro de São Paulo, mas o Foro de São Paulo voltou com o Luiz Arce. E o que eles fizeram lá? Eles fizeram um pacote de leis chamada Lei Madre, que o objetivo é reativar a economia da Bolívia na visão do Luiz Arce, que é o atual presidente de lá, né? Lembra, o Luiz Arce é um fantoche do Evo Morales, então, ou seja, está na mão do Foro de São Paulo, é a esquerda retornando em mais um país aqui da América Latina, mandou prender a presidenta lá, interina, que teve aqui durante um período, vocês lembram, a gente falou sobre isso, né? Pois é, e como todo esquerdista, ele não está fugindo à regra. Qual que é a ideia deles de reativar a economia?
criaram um monte de regras para acabar com a informalidade no país, né? Ou seja, você pode imaginar que o país com essa crise toda, com questão de pandemia e coisa e tal, tem muita gente trabalhando na informalidade. Aliás, isso é uma característica de toda a América Latina, principalmente porque os governos aqui adoram fazer leis trabalhistas absurdas, como as que tem aqui no Brasil, que são uma coisa completamente impossível de você seguir. Então acaba jogando muita gente para a informalidade. E é o jeito que a pessoa tem de ganhar a vida. O que está acontecendo aqui? Criaram um monte de leis que principalmente questão de, que eles chamam lei madre, o objetivo é contra a legitimação de ganhos ilícitos e financiamento ao terrorismo. Na verdade, o que eles querem fazer é exatamente impedir trabalho informal. Isso que está acontecendo. E os problemas são principalmente o setor de transporte, saúde, economia informal, rechaçam a lei cujo conteúdo prevê uma série de coisas contra a informalidade. Ou seja, o grande problema do pessoal é justamente esse. Como é que o governo lá quer reaquecer a economia, botando na toba do empresário, ou seja, botando o pessoal informal, que a saída que o pessoal tem para trabalhar é informal, querem botar na toba desse pessoal porque o governo está arrecadando pouco, precisa arrecadar mais, cara. Não, economia quem faz é o governo. Lembra como é que funciona esse negócio na cabeça dos socialistas? Pois é. E aí o que está acontecendo? Né? Tá tendo protestos lá há vários dias já são vários dias, e vocês sabem como é que funciona lá na Bolívia, né? Lá na região de La Paz, onde fica a capital, o pessoal é meio esquerdista, todo mundo a favor do Evo Morales mesmo. Mas na região mais ao sul ali de Santa Cruz, Potosí, coisa e tal, é o pessoal que é contra esse socialismo absurdo, e justamente lá que está tendo o grosso dos protestos, né? Mas está tendo em La Paz também, tá? Não é só em La Paz, não. Santa Cruz está tendo mais, mas La Paz está tendo também. Enfim, principalmente próximo à fronteira com o Brasil, e justamente nessa segunda-feira as entidades que estão fazendo esse protesto, qual é o nome do grupo? Comitês Cívicos. Os comitês cívicos que estão fazendo esse protesto disseram que o objetivo era justamente pressionar economicamente o governo do Evo Morales, de forma que eles estão proibindo que passem produtos entre a Bolívia e o Brasil. E aí o que está acontecendo nessa história? Uma das coisas que o Brasil compra da Bolívia é justamente fertilizante. E lembra, fertilizante é alguma coisa que a gente está precisando, né? Eu já fiz um vídeo sobre isso lá no Visão Libertária, mostrando que a gente está no meio de uma crise mundial de fertilizante por aí. Então o Brasil ter menos uma fonte de fertilizante é alguma coisa preocupante. Porém, do meu ponto de vista, eu acho excelente o pessoal fazer isso, tem que derrubar esse governo de esquerda mesmo. Vamos ver por quanto tempo eles conseguem isso. O objetivo imediato deles não é derrubar o governo, é rever a tal da lei madre que o cara inventou lá, que é uma lei que está sacaneando todo mundo. O governo quer melhorar a economia, é aquele negócio, subiu no balde tentando puxar a alça do balde para ver se sobe a economia, né? Assim que socialista costuma fazer a coisa, né? Então é isso aí, gente. A situação é essa, há vários dias já que existe esse protesto. Na segunda-feira fecharam a fronteira com o Brasil, ainda está fechada, ainda tem problema lá. Por enquanto, não tem nenhuma vista de solução disso. O governo central está mandando a polícia para reforçar a policiamento lá no terceiro dia de greve geral, que foi ontem, né? Hoje já é o quarto dia. Então, no final das contas, essa é a grande problema lá, essa é a grande preocupação lá, né? Então, vamos fazer... Como se não bastasse, evidentemente que Luiz Arce, o cara do Foro de São Paulo lá da Bolívia, diz que os líderes de oposição fazem discurso de ódio. Onde será que eu já ouvi esse papo de que quem é contra-esquerdista está fazendo discurso de ódio? Eu não lembro bem não, mas tem um pessoal que fala isso também aqui no Brasil, né? Qualquer coisa que você fala contra a esquerda é discurso de ódio, olha que coisa. Enfim, no final das contas, o que está acontecendo é aquilo que eu falei para vocês. A esquerda está fazendo tudo que pode para voltar ao poder na América Latina. Eles perceberam que eles perderam o poder, que eles não estão conseguindo mais se manter, mas eles estão fazendo tudo que eles podem. Fizeram um absurdo, conseguiram reeleger o Luiz Arce lá. E é o que eu falei para vocês, eu não descarto totalmente que em vários países vai voltar à esquerda aqui na América Latina, porque estão fazendo tudo possível. A questão toda é que eles não perceberam, que eles acham que o problema são essas pessoas intermediárias, que era a Áñez, que foi aquela mulher que assumiu a presidência temporária na Bolívia,
que é o Bolsonaro no Brasil, que é o Macri na Argentina. Não, o problema não são essas pessoas são consequência do problema. O problema é a informação descentralizada e distribuída que está abrindo a cabeça de um monte de gente que parou de apoiar a esquerda. Então não adianta. Eles estão fazendo esse escarcéu todo, estão fazendo, sabe-se Deus que tipo de fraude, né? Porque teve muito disso de suspeita de fraude na eleição da Bolívia também. Conseguem voltar ao poder, mas chega no poder, meu amigo, olha só. Gás está acabando, reservas do Banco Central estão caindo, dificuldades financeiras, não tem emprego, enfim, é a mesma coisa que está acontecendo na Argentina. Chegou o Alberto Fernandes lá, não sabe o que fazer, não consegue governar, por quê? Porque o cara está despreparado, o cara está vivendo naquele mundo da esquerda, que é um mundo que não existe mais. O Foro de São Paulo não tem mais a força que já teve aqui no país, já teve aqui na América Latina, né, no continente. Então, no final das contas, é isso daí, mais uma tragédia de país latino-americano que voltou para a esquerda. E é aquilo que eu falo, eu acho muito pouco provável que o Brasil volte para a esquerda em 2022. Mas a gente não pode descartar essa hipótese. Vocês sabem, daqui até lá ainda tem um ano, em um ano muita coisa pode acontecer, e pode acontecer do Lula ganhar a eleição. Acho pouco provável, mas que pode, pode. Então não se preocupem, se isso acontecer, meu amigo, vai ser um repeteco disso daqui, vai ser igual o Antônio Alberto Fernandes, vai ser igual o Luiz Arce, vai ser essa tragédia que vocês estão vendo, não conseguem fazer nada, é lógico, vamos passar 4 anos no sufoco, né, porque você já viu, a esquerda vai fazer de tudo para se segurar no poder a qualquer custo, só fazendo merda, não adianta, o poder efetivo é na cabeça das pessoas, e este poder a esquerda perdeu. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo.